Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live nesta quarta-feira. E hoje eu falarei mais um pouco sobre alguns sintomas presentes no trauma da rejeição. Boa tarde para quem está entrando agora. Dá um ok para mim se o áudio está audível. Boa tarde, Aline. Tá me ouvindo direitinho? O áudio tá bom? Vamos falar sobre mais alguns sintomas presentes aí no trauma da rejeição. Ontem eu falei sobre alguns e hoje eu vou falar sobre outros sintomas. Dá para ouvir direitinho? Beleza, então. Pode disparar aviãozinho, convide mais pessoas, é um assunto importante. Tem muita gente aí que está sofrendo e não sabe qual é a razão, não sabe que é por conta do trauma da rejeição. Boa tarde para quem está entrando, bem-vindos. Quais são os sintomas presentes no trauma da rejeição? São vários, garanto para vocês. São muitos sintomas. Tô dando aqui um tempinho pro pessoal entrar. Bora lá, minha gente? Vamos começar então? Dentre os sintomas presentes no trauma da rejeição, vamos primeiro conceituar novamente o que é o trauma da rejeição, né? Sempre bom dar uma introdução, sempre tem alguém aí que não sabe. O trauma da rejeição, ele pode acontecer desde o momento que aquele feto está sendo gestado. Isso vai depender muito da maneira como ele interpreta aquela situação. Às vezes a mamãe passa por algum desconforto e aquele neném ali no ventre pode interpretar como ele sendo o causador daquele desconforto e ele pode pensar assim: minha mãe não está bem, eu sou o culpado ou eu sou a culpada. Ela não está bem, ela não quer que eu esteja aqui, ela não me quer. Quando a mamãe passa por algum estresse, por exemplo, aquele ambiente intrauterino, ele sofre alterações fisiológicas. O ambiente que era quente, acolhedor, confortável, se torna mais hostil, se torna um ambiente mais duro, mais rígido, né? Mais frio. E aquela criança ali, aquele feto, vai sentir essa alteração e pode interpretar como: nossa, deu ruim por aqui. Esse ambiente não tá mais gostoso, é porque a minha mãe não me quer aqui. Ali já pode se instalar o tal trauma da rejeição na psique daquela criança. Depois, quando nasce, na infância, e especialmente na primeira infância, a criança ela pode, de fato, ser rejeitada ou pela mãe ou pelo pai, e ali vai ficar registrado no seu inconsciente aquele trauma. Mas nem sempre a rejeição ela é um fato. Às vezes a criança ela interpreta, ela acha que está sendo rejeitada e essa interpretação, ainda que equivocada, esse achar já é o suficiente muitas vezes para que ocorra ali o trauma da rejeição. E esse trauma, que é uma dor emocional, ela pode persistir ao longo da vida dessa criança até a vida adulta, se manifestando em vários sintomas. Quais são esses sintomas? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Ontem nós abordamos alguns, hoje eu quero abordar outros.
O primeiro sintoma que eu quero falar com vocês hoje é o sentimento de raiva e ressentimento. Boa tarde para quem está entrando agora. Boa tarde, Diana. E se em algum momento aí vocês tiverem uma dúvida ou quiserem compartilhar algo, fiquem à vontade. Pode mandar aqui na caixinha aqui para mim, que eu tenho o maior prazer em responder. Primeiro sintoma, raiva, ressentimento. A pessoa, quando ela consegue detectar a rejeição, a origem, no caso, não a origem, mas quem é a pessoa que está lhe rejeitando, ela pode desenvolver um sentimento de raiva e ou ressentimento por essa pessoa. Isso é muito frequente no ciclo familiar. Pode inclusive acontecer de filhos para pais, de pais para filhos. Existe ali um sentimento de rancor, ressentimento e até mesmo raiva. Então, a pessoa sente que está sendo rejeitada por alguém. Fulano me rejeita, fulano não me ama, fulano não me quer, fulano não me dá o devido valor e por aí vai. Começa a surgir ali naquela pessoa um sentimento de raiva, de ressentimento, mágoa. E muitas vezes essa pessoa não consegue detectar que é por conta da rejeição. Às vezes ela não consegue detectar nem que está ressentida, nem que está magoada. Ela só consegue perceber uma tristeza, às vezes uma profunda tristeza, mas ela não consegue reconhecer esses sentimentos de mágoa, ressentimento, raiva, principalmente a rejeição. Ela não se dá conta disso, tá? Ela só consegue identificar que existe ali um desconforto. Ela não se sente querida, ela não se sente amada, ela não se sente bem-vinda. Tá dando para entender? Se tiver alguma pergunta, pode mandar. Não sei se vocês já perceberam a existência já detectaram em alguém, né? Já viram em alguém, já perceberam esse comportamento da pessoa ser muito ressentida, ser muito rancorosa. Conhecem aquela expressão, a pessoa é muito melindrosa? Essa pessoa melindrosa, que na verdade ela é muito frágil, não sei se a palavra é frágil, mas ela é muito sensível, ela é muito reativa. Qualquer coisinha, né, como nós costumamos dizer aqui no senso comum, qualquer coisinha, por mais simples que seja, ela já interpreta como sendo rejeitada. Mas no consciente dela, ela não sabe que é a questão da rejeição. Ela vai ficar achando, fulano não gosta de mim, fulano não me deu atenção, eu não tenho valor nessa casa, aquilo que eu falo ninguém ouve. E isso também está muito relacionado com o vitimismo. Então essa pessoa, ela se ressente muito facilmente também. Acontece um determinado episódio, ela não esquece, ela não supera aquilo, ela fica sempre relembrando e sentindo novamente aquele desconforto. E é esse sentir novamente que é o ressentimento. Ela fica sentindo novamente aquela dor emocional. Ela fica processando aquilo constantemente, ela não supera, ela não rompe aquele acontecimento, ela não consegue deixar no passado. Aquela dor, aquele desconforto sempre vem à tona, por isso que ela fica ressentindo. É isso, é um looping emocional que ela fica ali de dor, e especificamente a dor da rejeição, tá? Então, ressentimento, mágoa, rancor, aquela pessoa que nós costumamos chamar de melindrosa, qualquer coisinha ela se machuca, ela se dói, tá muito relacionado ao trauma da rejeição. Eu vou ler aqui o que vocês estão mandando para mim, tá? A Aline colocou o seguinte: eu sentia muita raiva
a ponto de ficar cortando os bonecos e depois me machucando. E acho que ainda sinto. Não como antes, mas sinto. Que bom que não como antes, Aline. Você está em um processo, evidentemente, e já é muito bom que você tenha percebido a sua evolução, né? Ainda sente raiva, mas não como antes. Então, Aline, o seu depoimento aqui só reforça o que eu acabei de dizer, que sim, a raiva é um dos sintomas muito presentes no trauma da rejeição. E muitas vezes a pessoa no trauma da rejeição, ela sente a raiva e ela não consegue saber o motivo daquela raiva. Também isso vai ser expresso no comportamento de pessoas que são muito brutas, hostis, indelicadas, grosseiras, né? Que a gente fala, não tem educação, não sei o que, muito estúpida, dá coisa em todo mundo, dá resposta atravessada para todo mundo, é mal educada, enfim. Esses comportamentos, eles possuem um pano de fundo, a raiva, né? Não existe nenhuma ação sem motivo. Também não existe reação sem motivo. Existe uma causa. Então, a raiva está por trás desse tipo de comportamento. E a raiva, ela vem em consequência, muitas vezes, do trauma da rejeição. Quem mais? Diana, já tenho entendido, Tati. Não sinto como antes. Que bom, Diana. Fico feliz em saber. Educação sexual somática colocou o seguinte: o porquê essas pessoas agem e pensam assim. É na grande maioria das vezes, ou em todos os casos, é por conta do trauma da rejeição mesmo, tá? Tá melhor graças à terapia, né, Diana? Que bom. Isso seria os traumas e pancadas emocionais quando criança? Não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta, mas na fase infantil acontecem muitos eventos traumáticos. Como eu disse bem no início da live, até mesmo no período gestacional, quando aquela criança está em formação, seja na fase embrionária ou na fase fetal, os eventos traumáticos podem acontecer e ficar ali instalados na psique daquela criança, daquele bebê, né? Ali no inconsciente, desde o ventre, tá? E na fase infantil, com certeza também podem acontecer vários tipos de trauma, inclusive o trauma da rejeição, que é o trauma que nós estamos abordando, tá? Se não tiver respondido, pergunta aí de novo que eu tento responder. Não sei se era isso que você queria saber. A Aline colocou o seguinte: eu tento ser diferente com meu filho, mas às vezes perco a paciência e acabo gritando. Aline, é um trabalho de viver o processo, né? Então, a pessoa no trauma da rejeição, ela se torna muito reativa, muito sensível a estímulos e aos gatilhos. Com certeza você gritou não porque você quis, mas porque você não teve uma gestão emocional, um controle emocional. E também, provavelmente, Aline, você tem apenas repetido um padrão de comportamento que tiveram com você durante a sua infância. Muito provavelmente, na sua infância, gritaram com você. E você tem repetido esse comportamento inconsciente. Gritar com criança é extremamente prejudicial, tá? Para o desenvolvimento cognitivo, emocional daquela criança, o grito é extremamente prejudicial.
Então precisa tomar muito cuidado para não gritar com a criança, tá bom? Tá respondido? Beleza, então. Boa tarde, bem-vindos aí para quem tá entrando agora. Deixa eu só controlar aqui o horário que eu tenho paciente para atender daqui a pouquinho. Quando meu filho está com o pai, eu sinto paz e falta dele. Mas quando está comigo, me irrito e isso dói. Aline, tenho certeza que dói em você, né? Essa irritabilidade, eu acho que eu falei ontem sobre a irritabilidade. Se eu não falei, vou falar agora. A irritabilidade também é um dos sintomas presentes no trauma da rejeição. Como eu já disse, a pessoa, quando ela está sofrendo desse trauma da rejeição, ela se torna muito sensível, ela se torna muito reativa. Um estímulo bem pequenininho, ela reage de uma maneira muito exagerada, muito exacerbada. A pessoa fala uma bobagem, ela já vai com 10 pedras para cima. Uma gotinha muitas vezes é o suficiente para ela transbordar. Ela vive no limite ali do seu emocional. Então, sim, grita sem querer gritar, depois se arrepende, fica sofrendo porque gritou. E, né, isso vai doer principalmente como é o seu caso, né? Mãe com filho, não queria, obviamente, gritar com o filho, mas gritou. É um padrão comportamental repetitivo, né, que você tem aí vivido, mas dá para superar isso daí, viver o processo, vai diminuindo aos poucos, aí a pessoa tem que se policiar, não é fácil, mas é possível, Aline, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Pode mandar, gente. Perguntem, vamos participar, vamos interagir. Tá claro até agora? Posso continuar então? Eu vou falar sobre mais um sintoma presente no trauma da rejeição, que é a depressão. Sim, depressão. Pessoas no trauma da rejeição possuem uma propensão muito maior ao desenvolvimento de quadros depressivos. A pessoa no trauma da rejeição, ontem eu falei um pouco sobre isso, vira e mexe, ela sente uma tristeza do nada, o famoso do nada. Ela tá bem, aí do nada ela fica mal, ela se sente triste. E essas tristezas aí que acontecem esporadicamente, do nada surgem, do nada vai embora, podem sim evoluir para um quadro depressivo. Porque quero deixar claro aqui que nem toda tristeza é depressão. A tristeza é um sentimento inerente à nossa humanidade. É uma das nossas emoções, a tristeza. Então, ficar triste na medida ali saudável, né? Na medida do que é saudável. O que é saudável? Saudável é tudo aquilo que não traz prejuízo para a sua vida, tá bom? Então, ficar triste é saudável, ponto, faz parte da nossa humanidade. Tá triste, tá depressivo? Não. A depressão é uma tristeza tão profunda que ela te causa prejuízo na sua vida. Ela começa a atrapalhar o seu sono, ela começa a atrapalhar a sua alimentação, ela começa a atrapalhar os seus relacionamentos, ela atrapalha o seu trabalho, ela vai atrapalhar todo o seu desenvolvimento, tudo aquilo que você faz. Ela vai te impossibilitando, ela vai te atrapalhando ao ponto de você ter muita dificuldade até mesmo para sair da cama. É um prejuízo. Ela vai trazer para você vários fatores ali que vão te limitar, ok? E a depressão, ela também está presente dentre os sintomas da rejeição.
Então, às vezes, a pessoa ela desenvolve ali um quadro depressivo e ela vai, por exemplo, ao psiquiatra, aí o psiquiatra vai focar na depressão, vai passar medicação para isso, ela toma medicação, ela tem até uma melhora, acontece ali uma remissão desse sintoma, que é a depressão, e depois a depressão volta. Muitas vezes é o que acontece, porque não foi tratado na raiz, né? A depressão é apenas um sintoma. Por isso que a psicanálise, ela foca não no sintoma, mas na raiz do sintoma, ou seja, o que foi que gerou aquela depressão, por exemplo. Por isso que a psicanálise, ela vai ali focar exatamente no inconsciente da pessoa para descobrir o porquê que surgiu aquela depressão. Tá claro até aqui, gente? Yasnaia, querida, boa tarde. Que bom tê-la aqui comigo. Inevitavelmente, a pessoa no trauma da rejeição, em algum momento, ela desenvolverá um quadro depressivo. Ainda que seja leve, se não for leve, vai avançar até para o moderado e pode avançar para o grave. É um efeito dominó. Se não trata, o quadro só vai piorar. Aí fica tratando a depressão como a causadora de tudo e na verdade não, é apenas um sintoma. E nunca resolve na totalidade, só mascara. A medicação, ela ajuda, mas ela mascara. A medicação equivale a 30% no máximo do tratamento. Se toma a medicação correta, mas não faz um tratamento ali, né, pro emocional, com um profissional adequado, não vai resolver muita coisa. Obviamente que eu recomendo a psicanálise. Mais alguma pergunta, gente? Pode mandar aqui pra mim, bora lá que eu quero ver a participação de vocês. Se não tem perguntas, eu vou falar de outro sintoma. E esse vai ser o último que eu tenho a paciente já para atender. Bora? Boa tarde, Márcia. Vamos lá, então. Mais um sintoma aí para fechar essa live hoje. E amanhã eu volto para falar sobre mais alguns sintomas, tá? Autossabotagem. A pessoa no trauma da rejeição, ela se autossabota de várias e várias maneiras. São vários pensamentos autossabotadores que ficam ali, ó, eclodindo na mente dela, bombardeando a mente dessa pessoa. E, infelizmente, a pessoa no trauma da rejeição, ela acredita nesses pensamentos autossabotadores e ela vai se autossabotando ao longo da vida. É como, na prática, né, que essa pessoa se autossabota? Se envolvendo em relacionamentos tóxicos, por exemplo. É uma maneira de que ela se autossabote. Gente, a questão da mente humana é uma coisa muito interessante. A pessoa no trauma da rejeição, ela já tem essa dor emocional da rejeição. Inconscientemente, ela vai se envolver em situações onde de fato ela seja rejeitada. É inconsciente, é como se ela fosse um imã de rejeição. Por que ela se envolve em relacionamentos tóxicos? Porque em relacionamentos tóxicos ela será rejeitada. Tá tão forte a questão da rejeição no inconsciente dessa pessoa que ela vai acabar atraindo a rejeição para a vida dela, se envolvendo em relacionamentos tóxicos, por exemplo. Daí vira aquele looping doentio emocional. Ela se envolve em relacionamentos tóxicos, daí ela se vitimiza, aí fica aquela lamentação sem fim, porque ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou maltratada, eu sou a vítima e papapi papapó, e nunca sai disso. Aí sai de um relacionamento tóxico, se enfia em outro, é bem delicado.
Tem alguma ligação, alucinação com rejeição? Alucinação? Depende do que você chama de alucinação, Aline. Tá? Tem que ver se essa alucinação não é de fato esses pensamentos autossabotadores. Por exemplo, a pessoa com pensamentos autossabotadores na rejeição, ela pode, na mente dela, criar situações que são ilusórias. Ela imagina que todo mundo está contra ela, ela imagina que ninguém gosta dela, ela imagina que todo mundo está falando mal dela, que fulano está reparando nela, que fulano não quer saber dela, que fulano está ignorando, entende? Ela cria na mente dela essas situações. Ela sempre vê a situação de uma forma de estar sendo rejeitada. A alucinação de ver e ouvir coisas. Não, Aline, não tem ligação estreita com o trauma da rejeição, tá bom? Aí é uma outra questão que precisa ser tratada à parte, tá ok? Deu para entender a questão aí dos pensamentos autossabotadores? Uma outra questão aí com relação à autossabotagem, essa pessoa, além de se envolver também em relacionamentos tóxicos, em outras áreas da vida dela, ela vai se sabotar. Na vida profissional, por exemplo, ela sempre vai criar empecilhos para que ela não cresça, não se desenvolva profissionalmente. Entra em um trabalho, por exemplo, e inconscientemente ela faz de tudo para ser mandada embora, para que ela não permaneça ali. É inconsciente. Aí depois ela se vitimiza também, tá? Não deu certo, nada dá certo para mim, tudo que eu faço não prospera, não vai para frente. Só que na verdade é ela, com a mente dela, que acaba colocando tudo a perder. Tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que pensamos, com certos pensamentos, porque a nossa mente mente. Nem tudo que pensamos é verdadeiro, tá? A psicanálise também se propõe a ajudar o paciente a conseguir filtrar, digamos assim, esses pensamentos. Imagine você uma mente, né, que tá ali, refém do trauma da rejeição por muitos anos, 20, 30, 40, até mais anos ali, com essa dor emocional. São anos e anos criando, sustentando pensamentos autossabotadores. E eles não desaparecerão da noite para o dia. É um processo. Tá claro isso para vocês? Passei por um período difícil referente a isso, mas quando saí do trabalho, tive respostas que eram ataques mesmo. Não entendi, Diana. Não entendi. Gente, ficou claro para vocês a questão desses traumas que eu abordei hoje? Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar para mim lá no meu privado. Aline, obrigado. Diana, todos que estiveram aqui até agora. Eu preciso encerrar, que eu tenho um paciente para atender. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela participação. E eu só quero reforçar que eu desenvolvi uma mentoria específica para quem quer superar o trauma da rejeição. Essa mentoria se chama Acolhidamente e é uma terapia terapêutica, é uma mentoria terapêutica em grupo, né, de abordagem psicanalítica. É a quarta já, vai iniciar muito em breve, então as inscrições já estão abertas. Valor de investimento financeiro apenas R$ 49,90. Pode me chamar no privado e fique atento que vai começar. Então, quanto antes você se inscrever,
melhor. Tá bom? Muito obrigada. Vou encerrar e eu não deixarei salvo. Se você quiser rever essa live, eu vou deixar ela salva no YouTube, lá no meu canal do YouTube, tá bom? A Diana tá colocando aqui, esses momentos estão sendo maravilhosos. Que bom, Diana, fico feliz em saber, muito obrigada. Tá? Eu vou deixar salva lá no YouTube, não vai ficar mais salva no feed aqui do Insta. E muito obrigada mais uma vez e até amanhã. Amanhã eu volto, não sei o horário. O horário que eu tiver livre, eu aproveito e faço a live. Tá bom? Obrigada mais uma vez e tchau, tchau.